Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha são os 3 tesouros, as 3 joias. Buda significa o ser que acorda, que desperta para a verdade, para o caminho, para a vida. Dharma significa a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade, as pessoas que seguem, que praticam de acordo com o Dharma de Buda. Então são as 3 joias, os 3 tesouros com os quais todas as semanas, no momento Zen, quando eu estou aqui, eu abro o programa. E esta noite temos a bênção de ter a presença de Otávio Leal. Boa noite, Otávio. Boa noite, monja. Eu que me sinto também abençoado. A senhora sabe que eu falo muito para os meus alunos assim, que exatamente isso, que eu me sinto abençoado por poder de vez em quando encontrar a senhora aqui, porque eu sempre senti que é importante ter um mestre vivo. E não só o mestre como, por exemplo, Buda ou Jesus, que é o mestre que nos inspira. E existem vários pensamentos orientais que falam que sem a presença do mestre vivo nós não vamos muito além. O que a senhora pensa disso? Não, é importante sim. Eu tive grandes professores e dos meus grandes professores, ainda a minha superior, a Oya Maroshi, ainda está viva, e quando eu tenho minhas dúvidas, minhas questões, ainda posso consultá-la, que é uma coisa muito importante, a gente ter alguém que tenha completa confiança, né? E que pode nos orientar nessa caminhada. Às vezes nos desviamos um pouco. A beleza da Sangha, que é isso que Buda também fala, que é a comunidade, nós temos que criar comunidades de pessoas que possam nos ajudar na nossa prática, no nosso crescimento, né? O professor só existe quando há aluno, né? Um professor sozinho não existe, né? O aluno praticante, o discípulo, ele só existe quando ele entra em contato com esse mestre. Então, de novo, é o princípio básico do budismo, que tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não existe sozinho. E a gente fala que quando o discípulo procura, ele encontra o mestre, mas aí ele vai fazer o mestre se tornar um bom mestre. Porque a sua pergunta, o seu questionamento é que vai fazer com que a sabedoria se manifeste. Às vezes nós fazemos grupos de estudos, e eu gosto muito quando podemos fazer a roda, e todos nós falamos durante essa roda, para que o Dharma, que é a verdade, o caminho, se manifeste, não apenas em uma pessoa, mas que a gente torne possível que cada um de nós seja a manifestação dessa verdade, né? E possa expressá-la de alguma forma, com palavra, com gesto, às vezes é um olhar, é um sorriso, né? Deixar esse campo aberto. E quando Buda, esse mês de fevereiro, o Zen budismo, o budismo japonês e todo o budismo japonês considera que é o mês da morte de Buda, embora a gente diga que Buda não morre, ele entra parinirvana, que vai ser no dia 15 de fevereiro, e é um mês em que a gente se lembra da finitude e ao mesmo tempo do infinito, porque Buda, quando ele está pouco antes de morrer, tem um discípulo que o acompanha, que é Ananda, e se lamenta e chora, e ele faz todo um discurso muito bonito dizendo: não se lamente, tudo que começa termina, não é meu corpo que você ama, mas os ensinamentos, e faça dos ensinamentos do Dharma o seu mestre, e então eu viverei para sempre. Então, quando a gente fala da vida eterna de Buda, não é exatamente dele, do corpo físico dele, mas os ensinamentos, que também não foram ele que criou. Ele vai ter contato com Budas anteriores a ele, e ele vai ter essa experiência mística, o qual ele apenas transmite, né? Então, não tem bem. Mestre e discípulo, eles acabam se fundindo dentro do Dharma. E isso que me faz respeitar mais ainda a senhora, porque é muito fácil falar: eu sou o mestre. Isso eu nunca escutei a senhora falando. Ah, não? Eu sou o Buda, eu sou o iluminado. E como a senhora falou exatamente disso, de ouvir as questões alheias, né? Quando o Tomás chegar ali, eu vou pedir para ele ligar se avisa ele. Aliás, o nome
dela é Ananda também. É Ananda? É Ananda também, Olha igual só. o discípulo de Buda. Você avisa o Tomás para abrir o telefone. Nós temos uma jovem muito bonita, escondidinha aqui. Ela é uma professora de yoga de uma universidade, né? E ele se chama Ananda. Isso. E eu gosto de contar a história de Ananda já, só aproveitando enquanto o Tomás não chega, para vocês poderem falar conosco. Nós estamos no 3016-1764, 3016-1765, mas espere um minutinho só para telefonar, porque o Tomás, que é o nosso facilitador, não está aqui agora. Ananda era primo de Buda. E Buda era um príncipe, um nobre. Ele larga seu castelo para ter a vida de mendicante, a vida de peregrino, daquele que procura o caminho. Vai praticar yoga, vai fazer ascetismos e acessa através da meditação do zazen, ele vai se tornar um Buda. Por isso que a prática do Zen para nós é a prática de Buda, né? Da vida de Buda, de um Buda. E Ananda, que é primo dele, é bem mais novo que ele. Uma vez, Buda vai até o castelo onde ele morava, encontrar a família, o pai, a esposa, que deixou o filhinho, e encontra também Ananda. E Ananda acha que tudo que ele diz é maravilhoso e resolve segui-lo e se torna seu atendente pessoal. Tinha grande admiração por Buda, gravou tudo que Buda falou, mas não foi capaz de ter a experiência mística, não foi capaz de ter o conhecimento de si mesmo. E quando ele está morrendo, é que Buda fala isso para Ananda, né? Você faça o Dharma ao seu mestre. Não pense que você está perdendo alguma coisa, porque eu já te ensinei tudo que eu tinha para ensinar. Agora penetre o ensinamento. E Ananda vai se tornar discípulo de Makakasho, que é o sucessor de Buda, como líder da Sangha. Ele tinha muitos sucessores, não tem um só. E às vezes as pessoas pensam, né? Um Buda vai passar só para outro Buda e tem um Buda. Não. Tem inúmeros Budas, inúmeros seres iluminados. Um professor tem inúmeros discípulos que vão se tornar professores e que vão se tornar grandes mestres também. Mas quem vai assumir a liderança daquela comunidade na época é Makakasho. E Ananda vai então servir Makakasho, fica sendo atendente dele também. E um dia, Makakasho está andando, e Ananda, muito bravo que ele não ter recebido a transmissão, ele puxa a roupa, que é o manto de Buda, né? Ele puxa o manto de Buda do Makakasho assim, o que foi que você ganhou além desse manto? O que foi que Buda deu para você, né? E o Makakasho, percebendo que ele amadureceu, ele diz apenas isso: Ananda, pare. E Ananda para, ele entende que o que ele deu não é uma coisa que é visível, mas apenas que acessou o mesmo nível de consciência, né? E é muito bonita essa história, porque aí Ananda realmente se torna um ser iluminado, mas não com o seu primeiro professor, com Buda, e com o seu segundo professor, que é Makakasho, né? E que lindo mesmo. Um gesto, uma palavra, né? Mas a pessoa tem que estar no momento certo, né? Eu queria até pedir para a senhora também, se fosse possível, tem alguém na linha? Eu acho que, deixa eu passar o telefone de novo, é 3016-1764. Se não, monja, e aquela história tão linda do Sutra da Flor de Lótus? Não foi com Ananda, então? Não, o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, é um dos ensinamentos de Buda, né? O Ananda, ele decorava tudo, né? Ele tinha uma capacidade de memória inacreditável. Então, tudo que Buda falou, Ananda memorizou. E tendo memorizado, depois, a partir do que... Por isso que os sutras todos, inclusive o Sutra de Lótus, começam com a frase, assim eu ouvi. E seria Ananda certo. Contando o que ele ouviu. Certo. Poxa, monja, tem uma pessoa na linha. Tem alguém na linha? Boa noite. Oi, boa noite, mestra. Com quem eu estou falando? É Prisciene. Onde você está, Prisciene? Eu, em Campinas. Em Campinas? Muito bem. Isso. E diga, você pratica zazen, meditação? Então, não pratico porque não dá tempo com as duas crianças, na correria, não dá tempo. Mas eu tenho uma grande admiração por Buda. Você tem duas crianças de que idade? Tenho 5 e 8. 5 e 9. Que delícia! Então você tem dois mestres com você, te ensinando a paciência. São iluminadas. Não é? A paciência, perseverança, plena atenção. A mãe que perde a atenção, a criança se machuca, não é? Nossa Senhora! Então você tem essa bênção. São dois elementos
fundamentais para a sua prática meditativa em movimento, em ação. Você pode não se sentar em meditação, mas você pode fazê-la em ação. Perceba a sua respiração, perceba como é que você está se sentindo, perceba as suas emoções, né? E pode direcionar para onde você quiser, mas principalmente para educar 2 seres humanos que sejam responsáveis e livres, saudáveis. Foi minha escolha mesmo de vida. Eu abri mão de tudo que eu fazia justamente só para cuidar dela. É isso aí. Isso é muito importante. Que seus filhos cresçam com sabedoria, com compaixão, com muita saúde, que haja muita prosperidade em sua vida. Prosperidade nos vários aspectos. Nos vários sentidos, né? Nos o que a gente tenta passar esses valores, né? Isso mesmo. Obrigada por ter telefonado. Você tem alguma pergunta em especial? Não, era só uma curiosidade, assim, porque eu amo Buda, apesar de não ser praticante de nada, mas assim, eu tenho vários Budas, eu tenho um enorme até, que eu deixo bem na frente da minha casa, que é em posição de lótus, e ele me falaram, né, quando eu ganhei, que é do Nepal. Oba. E ele é bem grande, assim, então eu deixo bem eu moro num sítio aqui em Campinas. Oi. Então ele está numa varanda de vidro e eu deixo ele lá. Em volta dele eu faço coleção de Buda. Todo mundo tá igual de Buda e me dá Buda. E eu queria saber assim, se eu tenho que ter algum cuidado com eles, assim, porque eu tenho cristais em volta deles, eu tenho incensos que eu costumo usar, mas não isso sei já se eu tenho que ter mais alguma coisa. Não, isso já está bom. Se ele está no jardim, ele já está na terra, está com todos os elementos da natureza, né? E você de vez em quando passar, põe as mãos palma com palma, faz uma pequena reverência, oferece um incenso. E mais importante do que as imagens de Buda, do que as estátuas de Buda, é o Buda interior. Você reverenciar esse sagrado em você, nos seus filhos, na sua família, em cada pessoa que você encontra. Reconhecer que cada ser é um ser iluminado e você fazer a sua reverência a todos os seres. E a imagem de Buda é simbólica, né? Para a gente se lembrar que é possível sim, que nós podemos acessar essa mente iluminada. Então cuide bem das estátuas, cuide bem das imagens, com um pouquinho de incenso, ensine as pessoas ao passar por lá colocar as mãos palma com palma, abaixar um pouquinho a cabeça, porque nós reverenciamos aquilo que é a sabedoria perfeita. E isso é o que significa um Buda. Obrigada por ter ligado. Eu fiquei muito feliz de falar com a senhora, porque eu estou até emocionada, que é de uma energia tão boa que a senhora transmite, uma paz, né, uma espiritualidade assim que a gente nunca, acho que vai chegar perto. Você já chegou, é sua. Seja uma Buda viva, um ser humano cheio de ternura e sabedoria. Obrigada por ter ligado, viu? Dizem hoje que alguns mosteiros têm muitas estátuas de Buda porque olhar para elas induz ao estado de calma. Isso é real? Ela nos faz lembrar. As imagens, elas estão para nos lembrar que é possível sim, porque Buda afinal era um ser humano, né? Ele não era uma deidade, o hinduísmo tem muitas deidades, mas Buda não é considerado uma deidade. Ele desde o princípio diz: eu sou um ser humano e que acessa a um nível superior de consciência através de práticas meditativas. Então ele tem uma procura, ele tem um questionamento interior, e esse questionamento, essa procura faz com que ele desenvolva a capacidade de acessar essa sabedoria. Ele inicia a sua caminhada cortando os cabelos, porque era o símbolo da casta. Então a gente põe a imagem de Buda, geralmente tem os cabelos encaixadinhos, né? Mas ele teria raspado a cabeça mesmo para não ser reconhecido por nenhuma casta. Ele vai praticar yoga, que era uma filosofia muito importante na época, não era tanto quanto posturas como chega aqui no Ocidente, mas eram pensamentos filosóficos, né? As pessoas se reuniam embaixo das árvores para filosofar, para religar-se ao sagrado, religar-se à verdade, né? E com esse grupo ele também se desenvolve muito, e o professor até pensa que ele vai ser o seu sucessor,
mas ele ainda quer caminhar mais, vai fazer práticas muito ascéticas, ele exige de si muito, né? Ele acha que aquilo não é suficiente, que talvez se ele se martirizar, se ele ficar sem comer, se ele ficar sem beber, se ele ficar sem dormir, ele vai se iluminar finalmente. Porque ele também tem uma ideia da iluminação, veja que interessante. E é só quando ele abandona essa ideia da iluminação que ele se ilumina. Ele deixa essas práticas exageradas que fazia, ele volta a comer, ele vai se sentar em meditação, e no processo meditativo ele vai ter inúmeras imagens que vêm, porque as pessoas pensam, né, que você vai meditar e de repente é um céu lindo, e você está com todos os Budas, né? Isso é imaginação ainda, porque você tem que passar pelas etapas e não tem atalho. Você vai ter que atravessar as várias etapas. No começo é divertido, depois fica difícil, tem momentos que é monótono, tem momentos que o corpo dói, tem momentos que a mente parece que não para de pensar, então isso não é para mim. Mas se você persistir, que foi o que ele fez, acontece uma coisa mágica. Mas ele abandonou até mesmo a ideia de iluminação, porque quando a ideia não mais existe, a realidade se manifesta. E uma das coisas que se fala muito do Zen e do mestre fundador nosso, ele era chamado de místico realista, porque ele fala, o importante é estar em contato com a realidade, com o que é real, e não com aquilo que é apenas a ideia, o conceito ou a fantasia que nós temos sobre a realidade, né? Uhum. E é muito bonito a senhora falar isso, e tem algumas pessoas que, como se nós tivéssemos uma audiência rotativa, se fala na televisão, né? Que às vezes escuta pela primeira vez. E é importante falar isso. O Zazen, ou o Zen, também é para as pessoas que têm uma admiração por Jesus, ou por Mahavir, porque é uma prática, né? Buda não se via como se diz um avatar, não é alguém que vem pronto. Não. Ele é um ser gente como a gente, antes de reconhecer aquilo que ele é, não é? É isso mesmo, é importante você falar isso, porque eu acho que na Índia tem muitos que são avatares, né? Vem pronto. Que veio para isso. Ele não, ele veio num processo de crescimento, de aprendizado, de procura, e ele acessa alguma coisa bem interessante que a gente vai chamar de iluminação ou de despertar, e que no Japão chama Satori, né? Então, quando você fala tornar-se Buda, nenhum de nós pode dizer eu sou o Buda, né? Dentro da nossa tradição seria quase que uma heresia, né? A gente diz, se você falar que é Buda, vai lavar a boquinha com sabão. Mas, ao mesmo tempo, dizemos que todos os seres são Budas. Todas as pessoas, é como Namastê no yoga, né? O sagrado em mim reconhece o sagrado em você. Se a gente puder reconhecer que tudo que nós encontramos, cada pessoa, cada situação é uma manifestação do sagrado, não há mais brigas, não há atritos nem conflitos. Mas a gente vai entender por que isso está chegando até mim e como que eu cuido. Mesmo da pessoa que veio me ofendendo, como é que eu cuido? Porque se eu entro no mesmo nível de ofender de volta, ou ficar triste, ou ficar bravo, eu estou controlado por esta pessoa e por um sentimento. E a ideia é acessar a libertação. E a libertação é você ter consciência do que está acontecendo, não fingir, não enganar-se, sentir o que está sentindo e escolher a resposta adequada. Não é reagir, é agir. E isso precisa bastante treino. Verdade. Certa vez a senhora deu um ensinamento que também eu guardei no meu coração, poeticamente falando, que é assim, quando nós unimos as mãos, né, palma contra palma, nós somos incapazes de fazer mal a alguém, né? Não podemos roubar, não podemos... É isso mesmo. E na China também tem esse gesto, a senhora conhece? Já vi, que também é um de gesto agradecimento. De agradecimento, que seria a lua e o sol. Eu estou falando aqui, parece que vocês estão nos vendo, mas quem está nos ouvindo na rádio, é bom saber que a maior parte dos vídeos da Monja estão no YouTube. Agora tudo está no YouTube, né, Monja? Também, né? Acho que tem alguém na linha. Eu só queria... Alô, quem está falando? André. André, onde você está, André? Estou em São Paulo. Muito bem, André. Você medita? Eu medito, Monja. E que meditação você faz? Eu faço... Especificamente, eu não sei o nome. Eu medito por conta de... Assim, não é zazen, nada disso. Eu medito... Enfim...
Não sei o nome da meditação. Muito bom, André. E escute, por que você nos telefonou? Eu liguei pelo seguinte, Monja. É. Eu tenho 48 anos, né? Sim. Sou engenheiro civil. Sim. Tenho pós-graduação em administração de empresa, tenho mestrado, enfim. Sim. Consegui fazer uma carreira importante como executivo numa grande empresa. E hoje eu sempre tive muito claro para mim, desde o início lá atrás, quando eu terminei o ginásio, que eu fiz colegial técnico, eu sabia onde eu queria chegar. E sempre tive muito claro o objetivo e, assim, posso dizer que eu conquistei bastante o que eu sempre pensei. Cheguei alto executivo da empresa, consegui materialmente muita coisa que eu gostaria de ter. Sim, sim. Mas, enfim, hoje em dia, eu cheguei naquela fase e me acho novo para isso, de estar sem objetivo, de estar sem essa busca. E eu tenho buscado muito essa resposta na meditação, por isso que eu digo, de me concentrar, eu acompanho os vídeos da senhora no YouTube. Muito bom. E tenho feito na linha que a senhora sempre explica. Mas então, André, tem coisas importantes, né? Qual é o sentido da vida, né? Você está com 48 anos de idade, tudo que você almejou, você conquistou, e agora ainda fica aquele vazio de dizer, mas qual é o sentido da existência, né? Tem sentido essa minha existência? E aí, essa é a pergunta fundamental que a gente tem em várias etapas da nossa vida. Você está chegando quase aos 50 anos, e a gente sabe que 50 anos é uma marca importante, que é como se a gente fosse subindo uma montanha, e na nossa vida humana, se tivermos saúde, vivemos no máximo 100 e poucos anos, então 50 é a metade, né? Então chegamos no topo da montanha, daqui vamos começar a descer o morrinho. Vamos descer com sabedoria, né? Então, todas essas coisas materiais, elas são importantes, são satisfatórias, e você tem agora a pergunta espiritual, não é? O sentido místico espiritual da existência. E o caminho é este, é a meditação, é a questão, é a pergunta. É uma pergunta que não se cala e que bom, mas perceba que aquilo que você faz e que você continua fazendo é importante porque afeta muita gente. Então, como que você se torna um grande líder? Como é que você se torna esse líder excelente em que leva as pessoas a também a reflexão do sentido da vida? E que possa o trabalho que você faz e a equipe que você lidera ser uma equipe que tenha esse pensamento altruísta, essa percepção, que seja qual for a área de trabalho em que nós estamos, é ser humano trabalhando para o bem do ser humano trabalhando para o bem coletivo. E aí a nossa vida ganha um sentido incomensurável. Faço o bem e faço bem a todos os seres. Gostaria de falar mais com você, mas está na hora de nós encerrarmos o programa. Eu gostaria que o Otávio dissesse uma palavra antes de eu fazer o encerramento final. Eu quando a senhora fala, eu não falo nada, mas a senhora de uma sabedoria. E só deixar para o André talvez uma questão que é, a vida às vezes não tem sentido, cabe a nós dar um sentido para a vida, né? Muito bem. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.